Pessoal, vamos continuar aqui então nossos exercícios. Estamos falando de direitos e garantias fundamentais, semana 3, dia 4 de direito constitucional. Primeira questão: a liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão está condicionada ao atendimento das qualificações profissionais estabelecidas por lei. Perfeito? Perfeito. Mas nem todos os ofícios ou profissões para serem exercidos estarão sujeitos à existência da lei, certo? Então só alguns. Quais? Os que tiverem o que? Potencial lesivo, ok? Então todas as profissões que tiverem potencial lesivo, a lei vai trazer qualificações aí para profissionais que serão estabelecidas, ok? Algumas exigências. Então veja, o STF vai colocar o que é incompatível com a Constituição Federal a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, a atividade de músico, né? Como o pagamento da unidade para exercício de tal profissão. Então veja, aqui está dizendo que é livre a manifestação artística, protegida pela garantia da liberdade de expressão aí ao músico. Então aqui ele já está trazendo que nem todos os ofícios ou profissões, então nem todos os ofícios ou profissões que serem exercidos estão sujeitos à existência de lei, ok? Então um exemplo aqui que a gente traz foi quem? Então exemplo para corroborar com a afirmativa: profissão de músico. Questão correta, portanto. O poder público, se o poder público tiver a intenção de condicionar o exercício de determinada profissão a certas exigências, e se tais exigências forem estabelecidas mediante lei formal, elas serão constitucionais. Certo ou errado? Certo. Pois o Estado tem discricionariedade para eleger as restrições cabíveis para todos os ofícios ou profissões, cabíveis para todos uma ova. Então não existe isso, é somente para os que houver potencial lesivo na atividade. Manifestação do STF. Então, questão incorreta. Veja. Nem todos, então aqui não são todos, então já saiu errada a questão. Os ofícios ou profissões podem ser condicionados ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. A regra é o que? A liberdade. Então apenas quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida a inscrição em conselho de fiscalização profissional. Exemplo aqui foi quem? Atividade de músico que prescinde. Prescinde, que é? É o contrário de imprescinde. Então, imprescindível é o que não pode deixar de ter, ou seja, isso daqui é o contrário do que não pode deixar de ter, ou seja, isso aqui, o que pode ser dispensado. Então, prescinde, posso trazer um sinônimo de pode ser dispensado. Então, a atividade de músico pode ser dispensada de controle, ok? Então, questão, ela trouxe todas, né? Então aí não. Então o Estado tem a discricionalidade para eleger as restrições que entenda cabíveis para todos os ofícios? Não, nem todos os ofícios ou profissões. É livre o exercício das profissões? Regra, ok. Podendo a lei exigir inscrição em conselho de fiscalização profissional apenas quando houver potencial lesivo na atividade, ok. O que não ocorre com a profissão de músico, por exemplo. Veja que ele trouxe o que? O julgado do STF que nós estamos trabalhando nas questões. Então, a questão está correta. Literalidade, olha só. Apenas quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida a inscrição no Conselho de Fiscalização Profissional. Atividade de músico prescinde, dispensa de controle, constitui ademais manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão. Questão correta, portanto. O direito à liberdade de profissão é protegido pela Constituição Federal? Sim, podendo a lei estabelecer qualificações
para o seu exercício? Sim, podendo. É a literalidade do artigo 5º, inciso 13. Veja que fica muito mais fácil quando cai a literalidade, quando nós olhamos os casos mais aprofundados. Então essa é a ideia do nosso curso, aprofundar aí. Então é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Questão correta, portanto. Questão 61. A inviolabilidade do domicílio abrange qualquer compartimento, mudamos de inciso agora, habitado, onde alguém exerce profissão ou atividades pessoais, podendo, por exemplo, ser um trailer. Você pode morar num trailer? Posso, então é um domicílio. Pode morar num barco? Pode, então é domicílio. Ou um aposento de habitação coletiva? Sim, então é domicílio. O Código Penal vai trazer esta ideia aqui para nós. Veja, a expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade, ok? Então, questão correta, portanto. Próxima questão. O livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é norma constitucional de eficácia contida? Sim ou não? Sim. Correto por enquanto. Portanto, o legislador ordinário atua para tornar exercitável o direito nela previsto. E aí, certo, pessoal, ou errado? É o que? Errado. Aqui o legislador ordinário atua para torná-la o que? Restrita, né? Então, quando é norma de eficácia contida, a lei vai o que? Vai restringir. E se fosse eficácia limitada, aí ia ser esse aqui, o legislador ordinário atua para tornar exercitável. Então, torna exercitável, ok? Torna exercitável. Então, ele inverteu aqui no final o conceito de norma de eficácia limitada, ele trouxe aí. Então, questão errada. A norma prevista no inciso 13, que é o que? Livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é norma de eficácia contida, certo? Certo. Pois o direito ao trabalho, exercício de trabalho, ofício ou profissão, é pleno até que a lei estabeleça restrições para tal direito. Ótimo, tranquilo. Questão correta, portanto. 83. Em nenhuma circunstância haverá penas cruéis? Certo. De morte? Errado. Quando vai haver pena de morte? Caso de guerra declarada. Certo? Caso de guerra declarada. Perfeito? Então, o que estava errado é o caso de guerra. Então não é em nenhuma circunstância haverá pena de morte. Não, na circunstância de guerra vai ter possibilidade de trazer a pena de morte. Então olha, regra: não haverá pena de morte. Regra de caráter perpétuo, trabalhos forçados, de banimento, penas cruéis. A única que tem exceção, pena de morte, caso de guerra declarada, de acordo aí com o artigo 84, inciso 19 aí da Constituição Federal. Então, em nenhuma circunstância haverá penas de morte. Errado. 261. Aqui, se você pensar um pouquinho, se você ampliar o que você não está lendo na questão, você erra. Veja, a Constituição Federal proíbe a aplicação de penas de morte em tempo de paz? Sim. Sim. Em tempo de paz, de penas cruéis? Sim. Penas de banimento? Sim. De penas de caráter perpétuo? Sim. De trabalhos forçados? Sim. Então,
veja, você não pode pensar que a Constituição proíbe a aplicação de penas de morte em tempo de paz. Quando você tem que se ater ao que está escrito aqui, porque em tempo de guerra a Constituição Federal não proíbe a pena de morte. Perfeito, mas ele está trazendo aqui em tempo de paz. Mas dá para entender que em tempo de guerra, por exemplo, poderia ter penas cruéis, penas de banimento? Não dá para entender isso. Não é isso que a questão está trazendo. Então, se atenha o que a questão está trazendo. Então, a pena de morte em tempo de paz é proibido. A pena cruel em tempo de paz é proibido. Em tempo de guerra também é proibido. Mas ele está trazendo só em tempo de paz. Então, o tempo de paz é proibido, é proibido, é proibido e é proibido. Tempo de guerra, todos são proibidos, exceto de paz. Mas não amplie o que o examinador está trazendo, ok? Não haverá penas de morte, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento e cruéis. Certo? Aqui tudo em tempo de paz, está tudo proibido. Questão correta, portanto. Questão 315. O ordenamento constitucional veda o envio compulsório de brasileiros ao exterior. Não haverá pena de banimento. Então, envio compulsório de brasileiros ao exterior seria a pena de banimento. Então, não pode. É vedado. Ok? Ok. Que caracterizaria, quase que não sai, a pena de banimento. Perfeito. Assim como proíbe a retirada coativa de estrangeiro ilegal no Brasil, eu não posso retirá-lo? Posso. Então, proíbe? Não proíbe, ok? Que caracterizaria aí a pena de expulsão. Eu posso expulsar um estrangeiro? Posso. Veja o Estatuto Estrangeiro. Caberá exclusivamente ao presidente da República resolver sobre a conveniência e a oportunidade da expulsão ou de sua revogação do estrangeiro. Então, desde que conveniente ao interesse nacional, a expulsão de estrangeiro poderá efetivar-se ainda que haja um processo ocorrido ou tenha ocorrido a condenação, ok? Então, posso mandar embora. Então, o que estava errado aqui, proíbe a retirada coativa de estrangeiro, está errado, não proíbe. Povo, terminamos a nossa primeira bateria da aula desse dia, perfeito? Então, vamos continuar aí no nosso trabalho, vamos continuar a nossa dedicação. Crie o hábito de assistir esses vídeos, pelo menos as primeiras 10, depois tenta fazer as outras demais. Tendo problema, retorna e vai criando esse hábito de estar manipulando a apostila e vídeo, de modo que você vai construindo as escadinhas aí para a tua aprovação, do teu conhecimento, do teu aprendizado. Beleza, meu povo? Um abraço e até a próxima.